Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, tecnologia e pessoas há muito tempo, com o privilégio de conhecer muita gente interessante. Muito animado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. O propósito é gerar mais sucesso no Brasil. Eu queria agradecer porque a gente tem tido um número de inscritos crescente, a gente tem tido muitos comentários, muita gente nos acessando, muita gente sugerindo pessoas, então obrigado pela sua audiência, já aproveita, dá um clique aí, dá um like se você gostou, comente, compartilhe, dê sugestões, estamos à disposição. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui um cara que é muito talentoso, ele é um cara que ele já foi CEO de empresas, ele é sócio da DASA, é meu amigo da DASA Empresa, certo? Uhum. É meu amigo Lucas Silveira, obrigado Lucas pela sua presença aqui, cara. É um grande prazer. Muito legal estar aqui. Muito bom. O projeto é espetacular. Obrigado, foi difícil na sua agenda, obrigado que você encaixou, veio de longe, na correria, reunião o tempo inteiro, mas obrigado por você estar aqui. O Lucas, pessoal, ele é sócio da DASA Empresas, ele é o fundador, CEO da Inception Training, certo? Certo. E ele tem uma carreira muito legal, porque ele foi, por muito tempo, head de vendas do Carrefour, por muitos anos ele foi o head de vendas da Red Bull, ele foi CEO da Pickme, de outras empresas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele é um cara, um super vendedor, a gente pode falar assim, executivo, mas antes de mais nada, um super vendedor, cara? A área de vendas não sai da gente. Então, não interessa o cargo que você vai. Então, você chega em CEO de empresa, você abre uma empresa, você funda uma ONG. Não interessa. Se já trabalhou com vendas, vendas para sempre será. Não, muito então, legal. Eu acho que vendas é a minha grande área. Assim. Vai ser uma aula de vendas, pessoal. Ele tem muita história, muita dica para compartilhar que vai ajudar a gente a vender mais e ter sucesso na carreira, né, Lucas? Legal. Vamos começar com essa história de vendas, né? Eu até vendo um pouco de... Você publica bastante coisa e dá treinamento, também muita coisa. Eu tava vendo lá. E uma que eu fiquei curioso, você fala assim, vendas com foco integral no desenvolvimento do ser humano. Então eu vou repetir. Falou, vendas com foco integral no desenvolvimento do ser humano. E eu não entendi. O que é essa história de vendas integral? Então, eu fico bem feliz de falar disso, de vendas como um desenvolvimento integral. A gente está numa época em que ela eu acho que é uma era nova versus um outro momento que a gente vivia em termos de desenvolvimento humano. Por que eu tô falando isso? Vamos pensar antes. Há alguns anos atrás, quando eu comecei, eu era head de vendas no Carrefour, por exemplo, e isso era 2005, 2006, já quase 20 anos atrás. Naquela época, se você falasse em equilíbrio de qualidade de vida, se você falasse em diversas saúdes, se você... Não era tão bem visto, principalmente no departamento de vendas, que tem que ser muito mais hard skill, pancada, meta todo dia. Para você ter uma ideia, eu vivi um tempo em que dava 8h05 da manhã. Primeiro que você tinha que estar trabalhando de paletó e gravata. Sim. 8h05 da manhã, o CEO descia de um outro andar, num elevador só dele, e dava uma volta na empresa para saber quem estava faltando. Então tinha uma cadeira vazia, quem tá aqui? Aí anotava e tal. Então, vivi isso. Se esquecesse a gravata, tinha que voltar para casa. Então, 20 anos depois, que momento a gente vive? A gente vive um momento em que isso não existe mais. Lógico que pandemia contribui, mas um aumento de consciência do mundo e da população contribui. E o mundo, ele tá cada vez mais integrativo. Então, vou dar um exemplo antes de cair em vendas. Quando a gente fala de medicina, que eu tô na DASA, a gente hoje é uma empresa médica, então cada vez mais a gente ouve falar de medicina integrativa. Sim. Que fora do Brasil já tem conselhos regulamentando, no Brasil é uma coisa que está começando, muita gente entrando. Então a gente começa já a entender efeitos psicossomáticos, a gente começa a entender o efeito de uma saúde mental dentro da nossa saúde física. Então a gente começa já a evoluir em síndromes e transtornos psiquiátricos muito mais do que antes. Então a medicina integrativa, falando de saúde física, mental, espiritual, ela está cada vez melhor. Na hora que a gente discute educação de filho, então, quando eu tenho 2 meninas, né? Aí você vai discutir escola, e a escola fala, olha, aqui a gente tem um sistema de educação integrativo. O que significa isso? Significa que a gente desenvolve o seu filho ou a sua filha
levando em consideração não só conhecimento técnico de matemática, geografia, física, mas conhecimento social, conhecimento de ESG, mundo, religiosidade, para a formação de um ser humano de forma completa e integral. Desde pequeno, né? Então, esse sistema de desenvolvimento integrativo, ele está permeando diversas áreas da nossa vida. Só que vendas ainda não estava. Quando a gente falava de vendas, cara, é meta, porrada, 8 da manhã, 6 da tarde, pedido, sabe? E é claro que venda, e eu fui de vendas a vida inteira, vendas precisa desse mood, precisa ser essa grande locomotiva. Mas é um ser humano que está ali. E a gente começa a ver cada vez mais que a saúde mental de um profissional que trabalha com vendas, por exemplo, ela está relacionada com a entrega de uma meta ou da captura de cliente. E você tem pessoas que estão mais equilibradas em todas as suas saúdes, financeira, emocional, social, espiritual, intelectual. A saúde profissional também tende a aumentar. Então, dentro de vendas, a gente está trazendo o conceito de desenvolvimento de vendas integrativo, que é, claro que a gente desenvolve os conceitos de hard e soft skills específicos de vendas. Negociação, storytelling, persuasão, matemática comercial, preparação de uma reunião. Isso tudo é vendas, específico. Só que a gente também fala de como que você gere melhor o seu tempo, como que você cria um equilíbrio da sua saúde. Que legal. E aí você acaba desenvolvendo um profissional de vendas integralmente mais completo. E diversas empresas, grandes, médias e pequenas, já despertaram para isso. Muito legal. Na consultoria, vou te falar, eu não tenho esse número tão de cabeça, mas mais ou menos 70% de todos os nossos clientes atuais estão em projetos de desenvolvimento de vendas integral para sua equipe. Não é algo pontual e específico para falar, olha, eu quero treinar negociação no meu time. Legal, louvável, mas 70% não está nisso. 70% me liga e fala o seguinte, olha, como que eu desenvolvo essa pessoa aqui que demore 1 ano, que demore 1 ano e meio, mas como que eu crio um programa para desenvolvê-lo de uma forma mais ampla? Muita gente nem usa a palavra integral. A pessoa sabe que quer algo a mais e tem até dificuldade de explicar. Né? Na hora que eu apresento o conceito, fala, é isso. Sim. Então tem muita gente já nisso e eu fico feliz. Pô, muito bacana, porque não tinha pensado isso, né? Isso evoluiu, parece que para tudo que você falou, para suas filhas, para todas as funções, e parece que não. Área de vendas, eu também, que fui muito de vendas e sou ainda de área de vendas, né? É isso, né? Você tá ali, meta, batendo venda, bateu, todo mundo, vamos. Quantos clientes você visitou hoje? Amanhã. Exato, e tem que chegar, e se não chegou na meta, por que não? Falou com todo mundo, por que não falou? Isso continua. Isso continua, mas tem que ser levado em conta que ali tem seres humanos. Exato. E talvez fique ali... Exato. Muito se valorizou, e eu já trabalhei em empresas assim, que você valoriza quando você toca o sino que fechou o negócio. Como você chegou lá e o que vai acontecer depois com a pessoa, o vendedor... ficava em segundo plano, não pode ficar mais, é isso, né? E a gente começa a ver, né, tocando nessa questão de saúde, por exemplo, espiritual, a gente começa a ver que o ser humano, ele tem uma tendência à dualidade muito grande. Então, é bom ou é ruim? É Deus e o diabo, é o céu ou o inferno, é Lula e Bolsonaro, você vai bater a meta ou não vai bater? Então, a gente tende a achar as coisas que são diâmetros opostos, né, em coisas dualistas. Nesse tipo de mentalidade, ainda tem muita gente que ataca a questão do desenvolvimento integral de vendas com uma mentalidade dualista. Falou o seguinte, não, esse negócio de desenvolvimento integral não funciona. Por quê? Porque o importante é bater a meta. Eu sei que é. Uma coisa não exclui a outra. Então, não é porque você está falando de um desenvolvimento integral que você exclui conceitos mais hard do dia a dia, de locomotiva de vendas. Claro. É justamente o inverso, é um dos pontos da integralidade. Pelo contrário, né? Na verdade, com vendedores integrais, talvez até a meta pode ser maior. É isso. Pensando como um negócio, né? Porque você tem pessoas mais preparadas espiritualmente, pessoalmente, para poder fazer negócio. Então, então você diria que o bom vendedor hoje é um vendedor integral. Como é que você define? Ele é uma pessoa mais completa. Ele é um ser humano mais completo. E na hora que você já entrando em detalhes técnicos de treinamento, por exemplo, em uma visita, a gente precisa criar uma conexão com o cliente. Num pitch, numa visita, em qualquer coisa. Que é uma mistura de arte e processo. Eu sempre falo. Então, se você precisa criar uma conexão com um ser humano que está do outro lado, e do outro lado você tem um ser humano, independente se ele é de vendas, de compras, do que seja, ele está lá te atendendo e ele quer fazer um negócio com você. E ele está inserido em um mundo que tem mais desenvolvimento integral,
quando o vendedor também tem essa cabeça, ele conecta muito melhor com o outro lado. Sim. Então, eu sou um pouco contra aquela conexão rasa. Então, e aí vai chover hoje, hein? Pô, e o Corinthians, hein? Como é que foi? Putz, acho que até tem espaço para falar disso ainda, lógico, mas a conexão ela pode ser mais profunda e mais associada a negócio. Você tem uma pessoa que tem um desenvolvimento integral muito bom, essa pessoa fala de negócio de forma muito melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje não dá mais para ser só o vendedor do cafezinho, né? Não dá. Vai lá, toma um cafezinho. Mas que era uma coisa meio anos 90, assim, né? Você acho que ainda isso era muito valorizado, né? O cara de bom relacionamento e o conteúdo vem depois, né? Mas isso já mudou. E hoje é tudo junto. Relacionamento tem que ser bom, mas tem que ter conteúdo e tem que conectar os assuntos, sabe? Sim. A criatividade e a combinatividade. Se não tiver repertório, você não combina coisas que você não sabe. Então, se você tem um repertório integral muito grande, você combina várias coisas, você é muito mais criativo para dar uma solução para o cliente, para entender o problema dele, para expor melhor o argumento, o benefício do seu produto. Então, se você puder definir em poucas palavras o que é ser um bom vendedor hoje, o que é? Acho que o bom vendedor é aquele que consegue aproveitar um desenvolvimento integral dele em prol do negócio que ele vive. Sim, muito legal. E hoje não dá, né, pessoal? Acho que fica a lição para todo mundo de vendas que está nos assistindo. Não dá para ser o vendedor raso, né? Você tem que ter um desenvolvimento integral, que é muito legal esse conceito que o Lucas tá reforçando aqui, né? Você tem que saber falar de negócio, você tem que estar bem espiritualmente, mentalmente, se desenvolver e trazer conteúdo para todas as relações. Independente do segmento. Independente do segmento, na consultoria, a gente tem cliente de bem de consumo, de saúde, indústria farmacêutica, finanças, seguro, resseguro, distribuição, educação, serviço, viagem, tecnologia. Que legal. E na hora que a gente fala de persuasão, de storytelling, de negociação e de integralidade para todo mundo. Sim. Então é um conceito que independe de área, eu acho. Nós vamos entrar no detalhe daqui a pouquinho dessa consultoria de vendas e do treinamento que você está falando, mas o que me salta aos olhos aqui é que você está falando muito de um lado humano, né? Do vendedor, né? E hoje tem um outro lado que a gente começa a falar de inteligência artificial. Vou chamá-la carinhosamente aqui de IA, para resumir, porque nós vamos falar muito essa palavra. IA. E como é que a IA tá nessa lógica? Porque a gente fala assim, as máquinas vão substituir os vendedores ou não vão substituir esses vendedores, cara? Olha, eu tenho uma teoria bem legal sobre AI, assim. Eu jogo xadrez. Então, você fala, eu tenho 2 esportes hoje da minha vida, que é o tênis e o xadrez. Que legal. E eu jogo xadrez desde moleque. E eu acho que a comparação do xadrez com a AI... E aí quem tá falando... eu não sou um dev, eu não sou um programador, eu não fiz ciência de dados, eu sou um cara de business, de negócio. Eu empreendo, eu sou executivo. Então, eu vou tentar dar uma opinião aqui minha de AI sob a minha lente de executivo e empreendedor. Legal. E eu vou comparar com o xadrez para começar. O xadrez, essencialmente, é um jogo matemático. E aí tem inclusive um canal do YouTube que fala de ciência, que eu esqueci o nome agora, é o loirinho de cabelo comprido lá, eu adoro, assim. E eles estavam falando do número de combinações de xadrez. O número de combinações de xadrez, ele ultrapassa o número de átomos do universo em um jogo de xadrez. Pô! É bizarro. Então, se eu fosse colocar o número dessas combinações em um livro, cara, ele vai daqui até a Lua. Então, mas é finito. Matematicamente, o número de combinações de um jogo, ele é finito. Então, alguém poderia virar pra mim e falar o seguinte, Lucas, xadrez é um jogo matemático. E eu provo isso pra você. Por quê? Porque existe um número finito de combinações. Só que isso é na teoria, é como se fosse um limite de conceito matemático. Você nunca chega. Na prática, é um jogo de matemática um pouquinho e muita estratégia. Sim. Porque a gente não consegue acompanhar o nível de combinações que existe. Nem os computadores mais potentes do mundo conseguem chegar perto do limite de combinação. Apesar de eles já serem muito melhores que os humanos. Então, na prática... O Watson, né? O Watson da IBM ganhou do enxadrista, que eu não vou lembrar o nome tempo, agora. Né? O Deep Blue ganhou do Kasparov lá atrás. Mas hoje em dia, qualquer programinha... Ganha. Qualquer programa ganha do campeão mundial. Hoje já tá... Não, já era. Já era. Perdemos. Não, isso perdeu feio. Perdeu feio. E então, o que acontece é que, na prática, ele não é um jogo matemático para o ser humano. Ele é um jogo de estratégia e um pouquinho de matemática.
E eu falo como um enxadrista, cara, eu jogo campeonato, eu jogo bem xadrez. Xadrez de verdade. Eu acho que AI é a mesma coisa. Alguém pode argumentar e falar o seguinte, AI, no final das contas, eu vi muita gente falar isso, no final das contas não é inteligente. Sabe por quê? Porque ele pega tudo que existe de elementos no mundo e na internet e recombina isso. Eu estava, inclusive, num evento de RevOps, de Revenue Operation, que a gente discutiu muito o AI agora, há 2 meses atrás. E lá a gente falava disso. Então, se você pegar, por exemplo, o GPT-1 para o 4, o aumento do número de análises combinatórias que ele faz, de combinar os fatores, é exponencial. A gente está falando agora na ordem de trilhão de elementos que a AI vai combinando. Trilhão. Se para contar até 1 bilhão demora 30 anos, 1 bi. Imagina, um tri é um conceito surreal, assim. Então, se a gente tá falando de combinar trilhões de fatores, alguém poderia falar, em última instância, AI não é inteligente. Porque só combina aquilo que já existe e não cria nada novo. Sim. E aí vem a minha contra-argumentação. Na prática, eu acho que é. Porque na prática, ele combina coisas num nível muito superior ao que a gente consegue decifrar com a nossa cabeça. E quando a gente começa a brincar com as últimas AIs, com o GPT-4 esse tipo de coisa, vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Um de saúde, a gente já começa a ter AI integrada para prevenção para prevenir, para predizer sinistro de saúde nas empresas, com índice de acuracidade gigantesco, para diagnóstico, AI integrado dentro de aparelhos de ressonância magnética, de tomógrafos. E na hora que eu fiz um treinamento de storytelling, em que parte do treinamento de storytelling você tem que ter ideias criativas de como apresentar uma coisa para alguém, vou dar um exemplo. Eu tenho uma indústria de águas e eu quero cadastrar esse novo SKU, essa nova bebida aqui dentro de uma rede de varejo. E eu poderia ter uma ideia, como que eu tenho uma ideia de uma metáfora para começar uma apresentação, de uma metáfora, para começar a apresentação, que eu quero cadastrar esse produto num cliente varejista. E a gente discute isso no treinamento de storytelling. E eu tenho essas ideias que todo mundo gera nos últimos 8 anos na minha empresa. E eu comecei a brincar com inteligência artificial. Em 5 segundos, ela gera ideias de metáforas criativas que você não tem ideia. Que melhores do que a gente vê em treinamentos de 8 horas de duração com o ser humano. Isso em segundos. Não é só mais a resposta técnica correta, né? Você está falando que ele já gera metáforas. Gera metáfora. Que legal. Então, eu vou dar um exemplo. Então, você tem um cliente que trabalha com logística. A AI reconhece e fala o seguinte, olha, esse cliente trabalha com logística. Então, por que você não cria uma metáfora de um navio, por exemplo, que está ancorando num porto e ele demora para descarregar, e isso gera custo para ele. Portanto, o tempo é um efeito... O Boticário é um cliente nosso. Aí eu tava com o Boticário, eu digitei lá no chat GPT-4. Relacione a história do Chapeuzinho Vermelho com o Grupo Boticário no Brasil. Meu amigo. E aí, então, é uma resposta criativa. Sim. É uma resposta que soa inteligente. Baseada em combinações, né? Que eu nem sei quais são. São trilhões de combinações. Então, como eu não acompanho o fim... Na minha opinião, Lucas, um mero mortal, eu acho que AI é inteligente. Sim. Então, se você tem algo que é inteligente e faz análises combinatórias de forma criativa, porque criatividade, segundo o Murilo Gun, e eu concordo com ele, é combinatividade. Se AI combina trilhões, AI... Nunca alguém vai ser mais criativo que AI em análise combinatória. Tudo bem que ainda tem limitações, mas a implicação de AI no nosso dia a dia... Para varejo, eu fiz um podcast falando disso. Dentro da medicina, dentro de treinamento, eu já estou usando AI no treinamento de storytelling. Sim. Então, eu acho que a implicação vai ser brutal. Tem estudos dos Estados Unidos falando que vai substituir metade dos trabalhos. Sim. Já tem estudos de Stanford falando que quando você junta AI, que substitui, em teoria, um trabalho criativo, junto com a robótica, que substitui um trabalho manual... Daqui a pouco você tem trabalhos que são criativos e, ao mesmo tempo, manuais, feitos por AI, junto com robótica. Sim. Por que eu tô sendo tão radical para falar que eu acho que o efeito vai ser muito grande na nossa sociedade de trabalho, mas muito grande, vai ser colossal. Porque a gente tá discutindo tudo isso daqui em meses, em poucos anos. Muito rápido, né? Depois que saiu o chat GPT, e a AI não é tão nova, mas depois que... Como o conceito ele é exponencial, segundo o Ray Kurzweil, né? Depois que saiu o chat GPT-4, a gente tá vendo essa exponencialidade. Imagina daqui a 10 anos.
Sim. Impensável o que vai acontecer em 10 anos, né? Impensável. Então eu acho que realmente a gente pode estar na beira de uma disrupção gigante de inteligência em tudo. Então não é que ela vai substituir só os vendedores, né? Não. Ela vai substituir muito mais que isso, né? Não. E se eu sou um vendedor hoje e eu não quero ser substituído, quero perder meu emprego para inteligência artificial, o que eu tenho que fazer? Olha, eu não tenho a resposta, eu acho que o caminho, eu não tenho a resposta certa, eu acho que o caminho é para um lado, eu acho que o caminho é para um lado da integralidade, porque que você se desenvolve, você desenvolve uma saúde física junto com o mental, junto com o espiritual, se conecta melhor com o cliente. Eu acho que a gente não pode parar de aprender nunca. Então, eu acho que existe uma máxima, eu até fiz um post disso no LinkedIn. E, por enquanto, para mim, isso é verdade. Homem mais AI, homem mais IA, sim, é melhor do que só IA e é melhor do que só homem. Sim. Então, baseado nessa grande regrinha que eu criei, assim, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar a AI e a gente tem que entender como ela pode ajudar a gente a fazer o nosso trabalho melhor. Ponto. Independente aí, né? Do que a gente faça. Porque só ela talvez seja pior do que eu mais ela. Sim. Então a gente tem que entender como fazer. Cada um tem que analisar a sua própria, o seu próprio trabalho e ver onde conecta. Eu tô conectando já AI com treinamento. Na DASA, a gente já tá conectando AI para trazer previsibilidade de sinistro para as empresas. A minha mulher tem uma empresa de perfumaria home care. E ela já está usando AI para dar ideias de combinação de fatores para criar identidade olfativa. É isso. Sabe? É isso. Então, pessoal, estude inteligência artificial. Aplique inteligência artificial. A gente já falou todo episódio aqui quase, Lucas. A gente tem falado, todo mundo de todas as áreas vem falar de inteligência artificial. Virou o Excel. Então, imagina que saiu o Excel. O que você tem que fazer? Aprender o Excel. Aprende. Então, aprenda, teste. Ao extremo. Acho que esse é o futuro, com certeza. Você fala bastante no varejo e você vem de Carrefour, de Red Bull, né? Com muita experiência nisso. Você acha que o varejo vai ser o setor mais impactado pela inteligência artificial ou você vê isso em outros? Geral. O varejo talvez o mais, ou não? Acho que não. Eu acho que todos vão ser. Todos. Eu tenho, dentro da minha empresa, eu tenho parceria com um escritório de advogado, que sempre que a gente vai precisar fazer contrato, essas coisas, eu não tenho um advogado que trabalha para mim, a gente tem as parcerias de outsourcing que a gente terceiriza. Geralmente eu falo pro escritório o seguinte, olha, preciso de um contrato assim, assim, assado, me manda um esqueleto, eu reviso, vai e volta e tal. Na semana retrasada, eu precisava passar um modelo de um contrato de uma proteção de dados ali de propriedade intelectual para um cliente, e eu pedi pro GPT-4 me dar um modelo. Ele me deu o modelo em 5 segundos, de 2 páginas. Eu expliquei o que ele precisa e me deu o modelo inteiro. Eu troquei uma palavrinha ou outra ali, em 10 minutos, e mandei pro advogado. Ó, vê se acha que encaixa. Cara, o escritório me devolveu falando o seguinte, ó. Fechado. Ok. Maluco, perderam horas ali então, eu ainda não tive, horas de advocacia para você, então, né? Eu ainda não tive a confiança de pegar o que o GPT-4, quando sou advogado, e mandar pro cliente. Mas juridicamente estava um documento perfeito. Que coisa. De novo, imagina daqui a 10 anos. Vai ser uma loucura impensável. Impensável. Né? Que bom que a gente tá vivendo essa revolução, né? De pensar o que acontecia, de como era a vida 30 anos atrás. E como a vida é hoje, é um privilégio a gente estar nessa revolução tecnológica. Não é o CEO do GPT que fala que o unicórnio que é uma pessoa tá prestes a acontecer? Ah, sim. Que é uma única pessoa trabalhando numa empresa que é ele, que é uma empresa que vai valer mais de 1 bi. Imagina. Eu não tenho dúvidas que ele tá certo. Ele tá prestes a acontecer. Tem alguns candidatos aí a essa história já, né? Muito legal. E, cara, você fala muito essa história sua de vendas... Carrefour, Red Bull, Pick.me e agora a DASA, que é saúde, né? Então, o lado carreira... E é engraçado porque em alguns momentos aqui você tá falando como o executivo que é sócio da DASA. E aí depois você tá falando como empreendedor. Como é que é essa história da carreira? Você é mais empreendedor ou você é mais executivo? Ou os dois? Para mim é uma transição. No começo da carreira eu era mais executivo. Nos primeiros 15 anos de carreira. Eu comecei a empreender em paralelo e hoje eu acho que eu sou mais empreendedor. Mas eu ainda tenho, obviamente, um pouco de executivo, porque eu tô dentro de uma empresa, que é a DASA. Obviamente numa relação diferente, mas eu ainda tenho um pouco de executivo.
Mas eu acho que eu sou mais empreendedor porque mesmo como executivo, eu tenho comportamentos de empreendedorismo. Que é o famoso intraempreendedorismo que todo mundo fala, né? Pra ser bonito, assim. Então, eu acho que eu sou mais empreendedor independente de onde eu atuo. Eu gosto da ideia de tomar o risco, de fazer, de ir atrás, do try and learn, sabe? Eu adoro o comportamento de empreendedorismo. Mas a minha carreira, ela é um híbrido, sabe? No começo, hoje eu não me vejo fazendo uma coisa só. Sim. Então, hoje eu não me vejo fazendo uma coisa só por vários motivos. Primeiro e principal, porque eu me sentiria limitado intelectualmente. Na hora que você toca em muitas coisas, pelo menos pra mim isso é uma verdade, pra outras pessoas pode ser diferente. Eu gosto de conectar fatores, então eu aprendo um pouco da indústria de seguro e resseguro e eu acabo criando um produto em saúde. E que eu tenho ideias para um treinamento novo. Aí, de repente, eu tenho um cliente meu do treinamento que eu já trago e tento conectar na operação da DASA. Então, faz muito tempo que eu consigo gerar sinergias entre tudo. Esse é um dos principais motivos. E para minha cabeça é muito legal. E por diversos outros motivos. Você conhece muito mais gente. Você passa a ter várias fontes de renda. E aí, segundo lições do Warren Buffett e do Charlie Munger, lá do sócio dele, que eu adoro os dois. Infelizmente, o Munger morreu. Acho que foi no ano passado, 90 e poucos anos. O Buffett ainda tá vivo. Na hora que você tem diversas fontes de renda, cara, dá uma tranquilidade muito grande para, inclusive, em cada uma delas de forma individual, você ser mais você e arriscar mais. Porque o medo, ele toma muita conta de muita gente em carreira. A grande maioria da população, e eu tô falando de forma empírica, assim, tem medo no trabalho, tem medo de ser mandado embora, tem medo da empresa. E esse medo, ele paralisa. Ele talvez não te faça tomar as melhores decisões. Eu já vivi muitas vezes situações em que você, por medo, não expõe a situação da forma tão crítica quanto ela é de verdade. Então você subestima problemas. Por quê? Porque o time não quer jogar o problema como ele é, porque, putz, meu Deus, vai que vão ver que é muito grande e eu tô fora. E aí minimiza um pouquinho, mas o problema de fato é grande. Então, eu acho que o medo, ele traz muita consequência negativa das carreiras executivas no mercado. E eu acho que na hora que você tem uma carreira híbrida, você também destrava esse fatorzinho. Então, agora é difícil, tá? Eu já sofri eu já sofri preconceito, já sofri boicote, porque não é fácil, mas a sua sugestão, então, e recomendação para quem puder, deixa eu ver se eu entendi, pessoal, é para ser híbrido, tocar uma carreira, mas também empreender em paralelo, é isso? Eu acho que depende muito da cabeça da pessoa. Para mim, para a forma... Quem o Lucas é, eu gosto de business, de muita coisa e tal, para mim o híbrido é sensacional, ter muitas coisas. Agora, olha uma coisa que é interessante. Eu acho que uma grande pergunta, em negociação a gente tem uma grande regra. A gente começa o treinamento assim, né? Tem uma das regras de negociação que é evitar a escolha dos tolos. E o grande negociador, ele começa evitando essa escolha. Qual é a escolha dos tolos? É de eu falo a verdade ou eu mantenho meu amigo. Não dá pra ter os dois. Porque se eu falar a verdade, em teoria, eu vou perder meu amigo. Então, cara, é um ou outro. E essa escolha, a gente tem que rejeitá-la. Significa o seguinte, a gente tem que fazer uma pergunta que é como eu digo a verdade e mantenho meu amigo? Trazendo isso para o ambiente de carreira, boas perguntas são: como eu me torno um executivo melhor e ao mesmo tempo eu tenho múltiplas fontes de renda? Sim. Como eu consigo ao mesmo tempo manter a minha qualidade de trabalho e liberar 2 horas do meu dia para reinvestir em outra coisa que vai voltar para o meu trabalho e me deixar ainda melhor? E na hora que você faz essas perguntas, tirando bloqueios que você pode ter de ou você faz isso ou faz aquilo, eu acho que é o início dessa jornada. Agora, é um grande desafio, né? Muito difícil. O resultado é ótimo, né? Muito difícil. Múltiplas fontes de renda, você pode usar as suas, mas é muito difícil. Agora, eu concordo com você. Eu concordo que se para quem tem essa possibilidade, né? Eu já fiz isso em alguns momentos, né? Você tá executivo e ainda empreender também, quando você consegue estar próximo
o seu desenvolvimento é muito grande, né? Em vários aspectos, né? E você consegue automatizar algumas coisas. Não depende só de você. Então você tem um time, você tem gente que sabe, dá pra fazer. Eu vejo que há 20 anos atrás, se a gente for comparar a Carrefour lá, 20 anos atrás, já tinha gente nessa carreira mais híbrida e eu olhava e eu admirava, mas a pessoa não falava, pouquíssima gente falava. Tinha e pouquíssima gente falava. Hoje tem mais e muito mais gente fala. Então a gente tá vendo que isso tá cada vez mais comum, porque CLT tá cada vez menor, jornadas híbridas, mudou, não é mais, o objetivo de todo mundo não é mais ficar 30 anos numa empresa necessariamente. Muita gente agora acha que trabalho, e quem sou eu para julgar? A minha carreira também é um pouco assim, que os trabalhos são jornadas de entrega e ciclos, que às vezes são um pouco mais longos, às vezes um pouco mais curtos, ciclos de entrega, desenvolvimento, e você tenta fechar os ciclos, às vezes dá, às vezes não, e você vai tendo ciclos na sua carreira. Se eu te falar, olha, eu fiquei 10 anos na Red Bull, fiquei 6 no Carrefour, mas fiquei só 2 aqui, beleza. São jornadas da vida. Sim. Talvez há 30 anos atrás, nossa, mas você ficou só 10 e já saiu. Então, é diferente. Eu acho que e o desafio caminha também para ser mais fácil. Caminha para ser cada vez mais fácil. Mas ainda é difícil para muita gente, porque ainda depende de onde você tá, na empresa que você tá. Na empresa que você tá, lá há tempo. É difícil. É que o conceito de tempo integral também mudou, né? Mudou. E a dedicação das pessoas também. Né? E essa combinação de, daqui a pouco a gente fala de vida pessoal e vida profissional, também mudou. Também. Né? Então você pode estar integral num trabalho, talvez esse seja o grande desafio das pessoas, né? Você está integral num trabalho, numa carreira, que você tem que dedicar ali 8, 10, 12 horas naquela carreira para ter sucesso ali. E como é que você vai conseguir... além de tudo, ter a energia necessária para você ser empreendedor. Então, você precisa ser ousado, ter coragem, ser criativo e quebrar essa barreira. E não dá para esconder, não dá para tampar o sol com a peneira e não dá para esconder, como que eu falo isso sem usar um palavrão? Pode falar o palavrão. Inclusive, o YouTube deixa a gente falar alguns palavrões, então solte o palavrão. Não dá para... Não, vou ser polha. Não dá para esconder que algumas coisas vão ser muito difíceis. Muito. E vão doer. Então, às vezes vai ter que virar à noite. Vai. Mas vai ter que trabalhar de sábado e domingo. Puta, muitas vezes vai. Eu cansei de trabalhar sábado e domingo. Mas às vezes também você joga tênis de manhã. Então, assim, não vai ser só flores. Às vezes vai ser foda. Assim, não tem como. Isso. Talvez no começo você tenha que empreender das 6 às 11. Das 6 da tarde às 11 da noite. So sorry, paciência. E talvez depois você otimize. Eu sou um cara muito pragmático, então eu vou trazer um exemplo. No Carrefour em 2005, 6, 7, a gente não tinha um conceito de joint business planning com os fornecedores de forma muito grande. Eu comecei a viver um momento que o varejo trazia os fornecedores para perto e parar de ter queda de braço e ser mais parceiro. E na época, a gente tinha negociações pontuais com grandes fornecedores. Você tá 2 exemplos, Coca e Ambev. Imagina. Então a gente estava toda semana para negociar o que a gente ia ter de produto, de promoção, quanto que ele ia ter que me pagar, qual que vai ser a minha margem, a margem dele, market share, quanto eu quero, quanto você quer. E a gente negociava tudo. Até que teve um dia, que a gente chegou e falou assim, olha, por que a gente não negocia um mês? Ao invés de a gente sentar toda sexta para falar de segunda a sexta que vem, vamos tentar fechar um mês. A gente fechou um mês. Meu, revolucionário. Eu lembro de chegar na outra semana, nossa, já tá tudo fechado com a Ambev. E aí, você faz a mesma coisa com a Coca. Na hora que você vai ver, libera um tempo bizarro da sua agenda. Sim. E eu tava no varejo, que é um negócio, assim... Não há tempo, né? Pegado, assim. 10 reuniões por dia, 15 por dia. Aí a gente teve a ideia de fazer o plano verão. Chamamos a galera e falou assim, ó, seguinte, ó. A gente vai negociar agora de, acho que era novembro, até o carnaval. E a gente vai chamar isso de plano verão. Meu Deus, a negociação é muito grande, não vai dar certo. Fechamos. Que legal. Foi revolucionário. Eu lembro de um dia estar sentado assim, no varejo. E minha tarde tá livre. Que delícia. Eu falei, meu Deus. Assim, então, eu acho que tem formas também... Vai ter que trabalhar muito. No começo. Não tem como. Assim, se não tiver, assim, é uma exceção, arrumou alguma coisa genial. Mas eu acho que na prática, vamos ser pragmáticos. Se quer ter uma carreira mais híbrida, vai ter que trabalhar mais. Sim.
Só que durante esse período tem formas de você automatizar e gerir melhor o seu tempo. Sim. E você vai liberando e reinvestindo. E isso com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. Sim. Pô, que legal. E essa evolução sua de você estar há muito tempo no... Vou pegar já, vai, do Carrefour pra frente, né? Que tem bastante história pra trás também, mas Carrefour e Red Bull e DAS agora te deu bastante bagagem pra começar a falar de treinamento. Que é isso? Deu um estalo um dia, falou assim, eu preciso a gente acha... compartilhar conhecimento e vou transformar isso num business de treinamento, é isso? Aí é propósito, é coração. Eu comecei a dar os treinamentos da Red Bull e fiquei encantado, porque, assim, ó, não é trabalho. Eu dou um dia de treinamento pra mim, eu saio energizado. E aí eu comecei a criar todos os treinamentos, eu comecei a criar coisa nova. E aí um efeito muito legal aconteceu. Existe um turnover médio, né, nas empresas. Então as pessoas começaram a sair da Red Bull e me ligavam. Falaram, Lucas, é o seguinte, aquele treinamento lá que você inventou, ou aquilo que você tinha me falado, cara, eu preciso que você faça aqui pro meu time. E aí, então, a minha empresa, ela começou de forma 100% orgânica e até hoje, é um business legal, eu tenho esse business há quase 10 anos. Até hoje, nos 10 anos de existência dele, ele é um business 100% orgânico. Porque se você levar em consideração que as pessoas giram, as pessoas vão trocando nas empresas e vão evoluindo, e os times mudam, e as pessoas saem e vão... É infinito. Então, a gente tem um grupo de clientes muito legais entre as maiores empresas do mundo, de forma 100% orgânica. Só que não é escalável, porque é um business de entrega, é dedicação, é liderança, é propósito. E a gente agora está no digital e no digital escala. Mas o presencial, para mim, é um negócio, mas ao mesmo tempo é um propósito muito forte. Que bacana. É você mesmo dá o treinamento? Já tem um tenho time? Algumas pessoas comigo, mas eu faço questão de dar muitos palestras, treinamentos, porque eu gosto. Eu adoro. Se tiver que ser sábado, vai ser sábado. Se for domingo, vai ser domingo. Palestra à noite, não tem problema. Se levam. Ou geral? Geral. A gente fala... A gente faz desde equipe de vendedores, supervisores, coordenadores, até se leva. Porque a gente fala... Inspiration Growth. É isso? De uma forma geral, a gente fala de crescimento. Para todos os níveis. Que bacana. Então, exemplos, né? Treinamentos de Key Account Management, negociação, storytelling, liderança com base em antropologia, matemática comercial. Que legal. A gente vai ter, pessoal, como sempre aqui, como encontrar o Lucas, redes sociais e também os treinamentos. A gente vai ter todos os comentários nas legendas aqui também. Legal. Que bacana. Então, carreira híbrida, se possível, né? Buscar. Acho que essa é uma bela dica para todos nós dica. Aqui, né? E é uma dica diferente. Eu vejo pouca gente falando disso. Eu vejo muita gente falando de como você se desenvolve na própria empresa que você tá para sempre. E eu acho que tem que tomar cuidado. Esse é um ponto importante, cara, pra gente falar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com frases motivacionais que nos destroem. Como assim? Eu acho que tem muita frase que pode soar bonita motivacionalmente. Então você vê lá no Instagram... Nada dará certo se você não dedicar foco integral àquilo, porque se você tirar o mínimo de um foco, aí faz uma metáfora com o olho do tigre e tal. Tem como você falar isso de forma bonita. Estatisticamente, você pega os estudos dos Estados Unidos, por exemplo, um cara que traz isso é o cara do livro Originals, Adam Grant. Estatísticas de empreendedorismo falam que a grande maioria que dá certo são business em paralelo, side business, e que vão se desenvolvendo. Então, o Adam Grant faz isso, traz isso. Tem um outro livro que chama Roube como um Artista, que também traz a mesma coisa. Então, por que você não começa pequeno em paralelo e você vai se desenvolvendo? E tem inúmeras vantagens. Você entra num business paralelo com uma paz de espírito, sem ter aquela pressão financeira. Meu Deus, se eu não vender agora para um novo cliente no negócio que eu criei, eu não vou pagar conta no mês que vem. Então, se é em paralelo, você já não tem isso. Se você não tem essa pressão, você tende a ser mais criativo. Você conecta mais as coisas. Uma grande empresa dá um nível de conexão e relacionamento intelectual muito forte, porque tem pessoas muito legais lá dentro. Tenho inúmeros amigos no empreendedorismo puro de pequenos negócios que sentem falta do desafio intelectual. Então, eu acho que quando eu falo de tomar cuidado com frase motivacional... É que tem muita coisa que parece legal, mas na prática
Na prática, ninguém vai falar, putz, vai ter que trabalhar pra caceta, né? Sabe? Na prática, tenta fazer em paralelo, que são dicas práticas mesmo da vida. E legal esse ponto que você tocou, né? Porque agora, com rede social, é frase motivacional todo dia para qualquer coisa. É para qualquer coisa. Que pode defender o trabalho híbrido, pode defender o trabalho remoto, online, pode defender alguma coisa, faz uma metáfora. Você pode defender a Terra plana. Pois é, com uma metáfora bem bonita, na verdade. É isso. E se bobear... E deve piorar, né, Lucas? Porque daqui a pouco a inteligência artificial vai começar ela mesma a criar frases motivacionais para qualquer coisa, né? Cria uma frase motivacional para mim para defender o A, o B, o C, o D. É isso. Vai naquilo. Então, realmente é uma boa dica tomar cuidado com essas frases. E eu posso criar uma frase, olha, a inteligência artificial nunca vai nos substituir, sabe por quê? Porque nós temos um espírito. E a gente, não sei o que, todo mundo vai falar, não, que legal, tal. Na prática vai substituir, vai. Então, perdeu o emprego, né? A gente tem o espírito, mas o cara que não se preparou perdeu o emprego pra AI, né? Eu acho que é um pouco do meu pragmatismo de venda a vida inteira. Que você tem que controlar quanto tempo demora pra fechar um cliente, percentual de conversão, qual que é a meta, qual que é a venda, o forecast. Venda ensina esse pragmatismo pra gente. E eu acho que a gente tem que trazer ele... O desenvolvimento integral é bonito, mas ele não pode ser visto ao extremo. Ele também tem que ser visto com pragmatismo. Sim, assim. Muito legal. Boa. Cara, e você todo com esse lado de vendas, varejo, essa experiência Red Bull, Carrefour, e de repente você foi parar em saúde. Hoje você é sócio das empresas. E como é que foi essa chegada? Então, também não previ. Então, eu poderia falar, olha, você tem que planejar a sua vida e tal. Não planejei isso. Tudo veio... Olha como as coisas... O Jobs tem um vídeo. Talvez seja um dos vídeos mais legais que eu já vi na minha vida, que é o discurso dele em Stanford. É um vídeo de 15 minutos. E uma das coisas... Pra quem eu sei não viu, qual é o vídeo. O discurso dele em Stanford. Eu acho que eu já vi 1000 vezes. Já vi. Uma das coisas que ele fala nesse vídeo, né, na biografia ele também fala: You can't connect the dots looking forward, only looking backwards. Que significa... Você não pode conectar os pontos da vida olhando pra frente e planejando e falando o seguinte, olha, eu vou chegar lá, portanto eu vou conectar tudo aqui pra chegar lá. Porque as coisas mudam, saem diferente, mas na hora que você chega lá, você olha pra trás e você vê a conexão. E eu acho que eu caí em saúde assim. Eu não planejei, mas o desenvolvimento de uma carreira híbrida e ter uma empresa de treinamento e consultoria me permitiu ter clientes de saúde. Então eu comecei a entrar em indústrias farmacêuticas, clientes de saúde. Isso tudo foi me levando a outros mercados. Sim. E eu acabei, enfim, já trabalhei no segmento de energia elétrica. Então eu comecei a entender do setor de energia elétrica no Brasil, como que se comercializa, o que é GD, geração distribuída, o mercado livre, como criar mecanismos de venda, como que se estrutura time. E saúde é a mesma coisa. E aí você acaba tendo esse múltiplo conhecimento, assim. Eu acho que eu tenho um conhecimento de varejo hoje, de bens de consumo, vamos chamar, muito profundo, porque eu operei isso no detalhe durante muito tempo, e eu tenho um conhecimento bem razoável de outros setores. Não tão profundo quanto bens de consumo, mas já bem... Em saúde já dá pra... Já tô há 3 anos em saúde. Então é muito evento, é muita leitura, você já vê coisas que deram certo, que deram errado, que... Sabe? Eu tô dando treinamento pro setor de saúde já há 6, 7. Então, você começa a entender melhor. Agora, falando do setor de saúde do Brasil, uma coisa preocupante hoje, né? Quer dizer, existe uma aura ao redor do setor de saúde que existem crise, problemas, que algo precisa ser feito para aprimorar, para melhorar ou para não entrar nessa crise que se fala. Olha, talvez seja de todos os assuntos que eu tenho contato na minha vida, talvez seja o mais complexo. Como resolver esse fim de linha que a saúde tá? É muito complexo. Muito se discute, ninguém tem a solução. O problema não existe só no Brasil. Então, eu vou citar alguns problemas. A inflação médica, medida principalmente pelo VCMH, ela é muito superior ao IPCA forever. Assim, dentro do ano de pandemia, especificamente no ano principal da pandemia, você tem o IPCA superando o VCMH. Porque ninguém tinha coragem de ir ao hospital, não usava. VCMH é um indicador de inflação médica. Inflação médica.
Hospitais e custo médico, né? Só que dentro do VCMH, a frequência de utilização também impacta. Então, dentro do ano de pandemia, o VCMH ele ficou mais baixo que o IPCA. Tirando isso, todos os outros anos, você tem um VCMH maior. Por vários motivos. Tudo é multifatorial, multicausal. Então, você tem tecnologias aumentando em um custo melhor, você tem a população adoecendo mais, você tem índice de doenças crescendo. Então, não é só prevenção, não é só inflação pura, não é só tecnologia, é uma combinação de tudo. Então, o índice de inflação médica é muito grande. Fora isso, você tem que o peso disso para as empresas sustentam 80% de saúde suplementar no Brasil. Então, no Brasil você tem, vou aproximar, 200 milhões de pessoas, você tem 210, 215. Você tem 50 milhões de pessoas dentro da saúde suplementar, privada, entre aspas, e o resto está no sistema público de saúde, que está cada vez mais engargalado. Mais de 150 milhões. 160 milhões de pessoas no sistema público de saúde, que está cada vez mais engargalado. Em alguns locais funciona muito bem, em outros não. Uhum. E então, as empresas sustentam esse sistema suplementar de saúde em sua grande maioria. 80% dele é sustentado pelas empresas e o resto é individual. As empresas estão cada vez mais estranguladas por ordem econômica e da inflação médica e estão cada vez mais fazendo downgrade de plano, tirando o plano, substituindo. E isso faz com que o sistema público seja ainda cada vez mais afetado. Na hora que a gente vai mergulhar nesse problema inteiro, a causa raiz dele passa por coisas que são extremamente basais para a economia. E para mudar isso são décadas ou gerações. O Porter fala isso no livro Redefining Healthcare. E ele fala que no centro do problema da saúde tá você não mensurar desfecho clínico e você não criar uma competição de saúde com base em valor. Porque em outros segmentos essa competição com base em valor foi criada. No segmento de transporte aéreo, de carros, de bens de consumo. Você consegue comparar uma Coca-Cola no Walmart e no Carrefour. Você consegue comparar uma BMW numa concessionária e na outra. Você consegue comparar uma BMW com uma Mercedes, um Polo com não sei o quê. Você consegue comparar os carros com motor, com potência, com revisão, com custo da revisão. Na saúde, você não entende muitas vezes quando você vai no hospital ou numa clínica para aquele seu problema específico, quais são os índices de desfecho clínico? Então, eu vou comparar a clínica A com a B. Sabe qual que eu quero? Eu quero aquela que dê o melhor desfecho clínico que eu estou buscando. Então, se eu tenho um problema que pode afetar a minha mobilidade de quadril, quantos % dos pacientes com a minha característica aqui tem tais desfechos e aqui? Você não tem isso. O sistema de saúde ele não está acostumado a competir com base em valor. Segundo Porter, essa é a essência da parada. Então, qualquer coisa que a gente tenta lá na frente consertar, eu faço uma auditoria robótica médica melhor, eu prevejo melhor o sinistro, eu tento ter um índice de, falar uma palavra difícil, interoperabilidade hospitalar para tentar prevenir o sinistro antes que ele aconteça de uma melhor forma lá na ponta. Tudo isso é tirar a água do barco. Mas o fato da água continuar entrando no barco é mexer no âmago da economia e da medicina. E isso são gerações. O que me preocupa aí, você falar que não tem uma solução à vista, né? Olha, porque quando a gente fala de outros temas, tá bom, a educação no Brasil ela é sofrível. A gente sabe qual é o caminho da solução. Precisa de investimento de governo, precisa de investimento das empresas, você precisa de mudar a consciência, e tá bom, vamos fazer um investimento em educação para a gente colocar o Brasil em outro patamar. Você fala em tecnologia, a gente sabe que tem que investimento. Fala em algumas áreas o varejo, a gente sabe que o varejo tem que evoluir com inteligência artificial. Quando fala em saúde, e essa discussão está acontecendo hoje, né, Lucas? Tá mais nublado. Tá nublado, porque assim, tá bom, o governo tem que fazer alguma coisa, tem, mas não sei se vai dar por mais que faça, não alcança. As empresas têm que fazer, sim. Os operadores de plano de saúde, empresas como a DASA, que é uma potência, tem que fazer algumas coisas, mas ainda não está desenhado como que vai funcionar. A solução não está desenhada, porque se ela tivesse desenhada, todo mundo ia investir. Não tem. E é um setor muito grande, é mais de 10% do PIB, então, em teoria, não é falta de recurso.
Um dos motivos que eu gosto muito da DASA e eu tô na DASA, eu admiro muito a pertinência médica da DASA. Significa fazer aquilo que é correto pro paciente, pensando no valor gerado para ele. E isso é louvável na DASA, isso é muito legal. Então, a gente sabe em saúde que tem caminhos. Caminhos de pertinência médica, caminhos de mensuração de desfecho clínico, caminhos de prevenção, caminhos de cuidados integrados, em como que você cria um programa para gestante, para dar um suporte melhor para ela durante a gestação, para ela usar menos o sistema e ao mesmo tempo ter um valor maior para ela. Você faz a mesma coisa com crônicos. Então, assim, ao mesmo tempo você tem livros sobre longevidade. O Peter Attia tem um livro chamado Outlive. É fantástico, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Falando sobre como viver mais. E em um sentido de prevenção. Então, como que você aumenta o nível de proteína dentro do seu corpo e a função proteica na sua longevidade? Como que você evita síndrome metabólica por glicose e açúcar no sangue? Como que você lida com fatores que podem prevenir doenças neurodegenerativas e cânceres? E tudo isso, então, a prevenção está ligado a um sistema menos utilizado lá na ponta. Então, a gente vai ter que falar de educação da população. A gente vai ter que falar de redefinição do que a população come. Portanto, a gente pode ter que mudar grado escolar de pré-primário. A gente, ao mesmo tempo, vai ter que falar de auditorias e tecnologia AI. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que falar de como que mensura desfecho clínico e cria valor. Ao mesmo tempo... É muito complexo, É uma solução cara. super complexa. Aquilo que você falou, talvez a mais complexa. O livro do Porter é desse todas. tamanho. Só falando dessa história. Mas a gente tá precisando desse caminho. Agora eu falo porque assim, talvez a área mais nublada, como você falou mesmo, assim, fala assim, como é que vai ser a saúde no Brasil daqui a 10, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Cadê esse desenho? Essas coisas vão acontecer, a gente não sabe ainda, né? Você tem muita gente já caminhando, falando dessas coisas necessárias. Sim. A DASA é um dos grandes players que faz isso. Sim. Só seguir nas redes sociais a gente vai ver o tanto que a DASA fala disso. Outros players também falam. Você tem um monte de startups surgindo para tentar resolver problemas específicos. Mas a solução não tá tão bem desenhada. Não tá desenhada ainda, né? Não é à toa que 90% dos posts que você vê de saúde é batendo no sistema, falando que não tem solução, criticando a ANS. Virou... É crítica. Virou... Hoje ainda assim. Tomara que isso mude. Você acha que isso acontece? Algo acontece nos próximos 3, 5 anos pra gente ficar mais tranquilo? Então, eu acho que tende a melhorar. Tende. Empresas com uma boa mentalidade, como a DASA, um ecossistema de startup cada vez mais tentando solucionar. Porque se você tem um problema muito grande, solucioná-lo traz muito lucro. Então você tem um estímulo muito grande para as startups e tecnologia, agora com AI. Então, a gente trouxe aqui o pessoal deve ter visto com o Marcos Peano, foi o episódio que ele estava falando de telemedicina com tecnologias de Israel, né, para fazer toda a triagem. Sim. Ele entrou no detalhe, é uma startup que trabalha bastante com isso, assim. Telemedicina você vê com bons olhos? Eu vejo. A gente usa muito isso lá em alguns produtos nossos. A gente lançou, por exemplo, um cartão de desconto saúde, em que a gente traz um uso do sistema num preço mais barato para focado em quem não tem plano de saúde. E se de repente está tendo que esperar demais e não tem acesso, você consegue exames, pacotes cirúrgicos bem mais barato e rápido dentro desse cartão nosso. E a gente trouxe telemedicina para dentro do cartão. Porque a telemedicina ela é rápida e para boa parte dos problemas ela resolve. Sim. Então você já tem hoje sistema para mandar receita de forma digital. O tempo de espera muitas vezes é curto na telemedicina. Você pode falar com especialistas. Então você tem a teleespecialidade. Eu acho que é uma grande solução. A gente tem estatísticas lá que a gente consegue pegar a maior parte das ligações da telemedicina que, em teoria, iriam para um PS e você evita que esta vida vá para um PS. Sim. Isso é melhor para tudo. É melhor porque você subutiliza o sistema, você salva dinheiro para o sistema inteiro. É melhor que a pessoa não pise no hospital quando não precisa e você resolve à distância. Então, assim, eu acredito na telemedicina. Pô, tomara. Muito bacana. Cara, com tudo isso que você faz, dá tempo de tomar cerveja, não? Dá? Tem que dar. Assim, a minha mulher reclama muito que eu não tenho tempo. Mas... que aí é aquele lado ruim que não dá pra fugir, assim. Mas eu não... Eu acho que eu sou um cara que dedico também boa parte do meu tempo à família, a lazer. Eu dedico. Então que bom. Então isso aqui é um presente que nós vamos dar pra você. Muito Uma obrigado. cerveja. Muito obrigado. A Hiller é esse cachorrinho aqui. E o pessoal fez uma cerveja artesanal. Eles fizeram
tiragem especial aqui para nós do Sucesso à Brasileira. E aí depois você experimenta. Ale. Na sua hora é uma ale, você experimenta, me fala se é legal. Eu vou. Essa história é bacana. Isso aqui é um dos meus sócios. Tomara, depois você experimenta, me conta. Qualquer coisa eu falo com o Tídio lá. Eu vou experimentar no feriado agora. Amanhã, eu vou abrir amanhã. Ótimo, olha que beleza. Fechado. Você me conta. Tá Manda o WhatsApp pra mim depois ali. A Hiller ele fez essa tiragem pra nós, ele é um sócio meu. Ele trabalha na Multi. A Multi é uma empresa de consultoria, que eu sou sócio lá. Legal. E também nos patrocina aqui. Legal. E o Tídio, a história é engraçada porque ele é sócio da Multi, mas ele falou assim, não, história de nessa linha assim, história de consultoria, tecnologia, aqui na Multi a gente faz hunting de recursos de TI e projetos de implantação complexos, e ele cansou um pouco, falou assim, não, eu fico sócio, mas eu vou fazer cerveja, ele planta lúpulo no interior de Minas, ele tem competido já com lúpulo europeu. Olha que exemplo de carreira híbrida. Total. Olha como você conecta vários temas. E hoje é bacana. Ele falou assim, então tá bom, falamos de consultoria aqui na Multi, mas eu prefiro falar de cerveja, então depois você me conta o que acontece aqui. Cara, então, e bacana é com você falar de muitos assuntos, né? E a gente já teve uma prévia ontem, eu falei assim, caramba, com o Lucas dá pra gente falar 2 horas dessa história aqui, né? Só de saúde o papo é infinito. É infinito. Vamos fazer outros episódios focados aqui para aproveitar esse seu tempo, Lucas. E o que você entende por sucesso, cara? E aí, é uma definição, é um conceito meu. Então, eu acho que sucesso tá muito ligado a uma palavra, que é evolução. Mas é o que eu acredito. Então, eu tenho várias crenças minhas. Eu acredito que a gente tem um espírito, uma alma. Eu acredito que ele tá aqui nesse mundo para evoluir, que é o grande objetivo do espírito. Espiritualmente, a gente quer evoluir. Em todos os aspectos, moralmente, socialmente. E eu acredito em Deus e acredito que ele fez o espírito para que ele possa evoluir. E eu acho que essa evolução, ela passa por tudo que a gente vive. Então, se o espírito precisa evoluir, eu acredito que a gente tem que evoluir no nosso trabalho. Eu acredito que a gente tem que evoluir nas nossas 7 saúdes, a mental, a social, a espiritual, sabe? A moral. Então, eu acho que sucesso tá ligado à evolução. Então, eu vou tentar definir, assim. Eu acho que sucesso é conseguir evoluir em todas as nossas saúdes no máximo que a gente consegue. Para algumas pessoas pode ser muito, para algumas poucas, mas é ir no seu máximo, é dar o seu melhor para que possa evoluir nas saúdes todas. Como que como que eu evoluo na minha saúde mental? Como que eu evoluo na minha saúde familiar? Talvez não tenha a família mais perfeita do mundo, mas como que eu vou evoluindo? Como que eu termino a vida de uma forma melhor do que eu comecei? Em todas as saúdes. Para mim isso é o sucesso. Que legal. Muito bacana essa definição vinculada à evolução, né? Muito legal. E tem muita gente que... coisas motivacionais, então se eu for ler Tony Robbins, por exemplo, muita gente não gosta, Tony Robbins, tal, fala que é motivacional demais, mas ele tem um valor grande em muita coisa. Ele não define sucesso, mas ele fala que a evolução, ela tá ligada ao propósito do ser humano. E ele traz um conceito parecido. Fala, a gente tá aqui para evoluir. Se você fica estagnado, putz, é uma sensação ruim, assim. Então ele também traz esse conceito da evolução como felicidade do ser humano. Tô tentando trazer isso para sucesso. Assim. Muito legal. E se você puder dar algumas dicas, eu sei que você falou muita dica aqui, tá muito bacana, mas se você puder resumir, e dicas para quem olha e fala assim, puta, Lucas é um cara de sucesso e com evolução e com tudo, para quem quer chegar lá, que dicas que você daria? Primeiro que na hora que você fala isso, eu tenho uma síndrome do impostor, assim. O Lucas é um cara de sucesso. Putz, cara. Eu acho que eu conquistei muita coisa, eu acho que eu tenho uma cabeça boa, mas eu também tenho um monte de coisa ruim que eu tenho que arrumar, conta pra pagar. Então, assim, eu tenho uma certa... Mas beleza, eu vou tentar ser... Mas tem sucesso até agora, né? Eu sei que o nosso sucesso... Existem... Eu tive uma boa evolução. Então, evolução sucesso... Sensacional, cara. Muito sucesso. Tá. Então, dicas que eu posso dar. Eu focaria na pessoa ter a consciência da jornada de desenvolvimento dela. O que significa ter a consciência? É você entender aquilo que você já melhorou, entender aonde tem que melhorar,
entender que as coisas são integrativas e você vai ter que tocar em vários pontos, porque é muito complexo. Então, ao invés de dá para dar 1 trilhão de dicas de sucesso. Se a gente for pegar todo mundo do mundo aí, as pessoas, dá para dar 1 trilhão. E se você for pegar as pessoas que deram errado em alguns temas, que também vão poder dar dicas baseado naquilo que deu errado, para você também não errar. Sem dúvida. Porque a gente aprende com o erro, mas não precisa ser o nosso erro. Então, é infinito. Então, eu vou tentar subir um nível ao invés de dar infinitas dicas, que eu acho que o nível acima é ter a consciência de que esse processo é um processo complexo. E é muita coisa. No momento que você tem a consciência que é um processo complexo, você entende que é passo a passo. Então, você às vezes vai buscar um treinamento de negociação, vou trazer para o meu mundo. Claro. Você vai ter que entender que a matemática comercial é importante, você vai ter que entender que em algum momento na sua carreira, seja como executivo, seja como empreendedor, aqui eu vou falar o Lucas mais porrada hard, assim, ó. Você vai ter que entender um balanço e um P&L, você vai ter que entender como que a empresa calcula lucro, você vai ter que entender que o retorno sobre investimento é calculado sobre margem de contribuição e não sobre venda. Por quê? Porque você precisa só dos variáveis para depois diluir fixo. Você tem que entender. Mandatório. É mandatório. Você tem que entender a cadeia de marketing. É mandatório entender digital. No mundo de hoje, se você não entender digital, ROAS, funil de venda, não tem como. Assim, Sim. Tem que entender. Tem. Então, tem que entender tem que cuidar melhor do corpo. Você tem que entender, você tem que ter algum nível de saúde espiritual, independente da crença. Então, é muito complexo. Então, acho que a dica que eu dou é entender que é complexo e ir passo a passo. É ter essa consciência, assim. Muito bom. Pessoal, que dicas, hein? Eu prestei bastante atenção aqui. No final já foi uma aula. Mas foi uma aula completa, Lucas. Foi uma aula, uma aula de... Eu nem sei do que a gente falou. A gente falou do quê hoje? Também não, uma aula de MBA com você aqui, de um monte de... Nem sei do que a gente falou. Uma aula de MBA de muitos assuntos aqui. Depois, ainda bem que tá gravado, que depois a gente tem. Pessoal, a gente vai ter todas as... eu vou fazer também um compilado de todos os livros que o Lucas indicou, que foi pelo menos uns 12 livros que ele falou aqui. Eu citei alguns. Eu conheço uns 3 desses só, mas ele falou os outros que eu vou atrás depois. Uns 3, 4 talvez que eu conheça aqui, mas você falou muita coisa legal aqui, cara. Legal. Cara, passou aquilo que a gente falou ontem, ia passar muito rápido. Eu nem sei que horas são. A gente tá mais de 1 hora falando aqui já nessa história aqui. Legal. Cara, mas já fica o convite para você voltar, porque Fechado. Realmente foi muito bacana. Fechado. Aqui, foi realmente uma Prazer aula. é A gente falou de muita coisa. E eu espero que esse vídeo seja o começo pra gente criar uma comunidade de discussão aqui, né? Sem dúvida. Em conexões, Sem dúvida. em bate-papo, no chat do vídeo. É isso. Vamos... Não, e tá acontecendo isso aqui, cara, e todas as pessoas que vêm, a gente quer gerar esse ciclo virtuoso de sucesso. Legal. Esse é o propósito, de ter pessoas como você compartilhando. Então, Tá bom. eu queria muito agradecer sua presença, seu tempo. Foi um grande prazer estar aqui. Pô, muito bacana. Faremos outros e reuniões fora daqui também pra gente conversar de muita coisa. Foi brilhante. Legal. Você é um super sucesso à brasileira, cara. Obrigado. Obrigado, viu, Lucas? Prazer em te conhecer. Muito legal. Valeu. Pessoal, é isso. Se você gostou desse episódio, já deixa o seu like, comente, compartilhe. Vamos fazer esse chat aqui com o Lucas. Ele vai estar à disposição. A gente vai ter todos os nossos descritivos de como me acessar. Celso Sberner, o Lucas. Muito bacana. Obrigado, pessoal. Nos vemos sempre.